Boa tarde, meu nome é Natália, sou enfermeira obstetra. A gente está hoje com a equipe da Maternidade Nascer Cidadão. Nós vamos fazer uma aula sobre resoluções de distócia em trabalho de parto. O que é uma distócia? É tudo que impacta o trabalho de parto. Mas a distócia de ombro é quando o ombrinho do bebê ele é impactado na sínfise púbica. Então, quais são os primeiros passos que nós temos que tomar durante um processo de resolução de distócia? Primeira coisa que a gente precisa fazer é chamar ajuda. Então, a gente chama ajuda, precisa de ajuda, aí os colegas vêm para ajudar. Às vezes você vai estar ali sozinho, ou às vezes você vai ter um técnico de enfermagem, e aí o colega chamar. O segundo passo é orientar a paciente e explicar para ela o que está acontecendo. Olha, a gente está com uma dificuldade com seu bebê, ele está demorando um pouquinho a nascer, então você precisa ajudar a gente nesse processo. Tem como você descer um pouquinho mais o seu bumbum? Por favor, isso. Pode descer um pouco mais o bumbum, para que a paciente esteja ciente do que está acontecendo e também para que ela nos auxilie, porque vai ter um momento que ela vai precisar fazer força durante o processo, ela já iria ter que fazer mesmo durante o trabalho de parto, quando tem as contrações. Mas a gente precisa de orientar ela para que ela saiba o que está acontecendo. E aí a gente vai para as primeiras manobras. Então a primeira manobra que a gente vai fazer para estar auxiliando, né, esse bebê a fazer o desprendimento, lembrando que, só fazendo uma ressalva, que quais são os maiores casos de distócia, né? Porque que acontece? Geralmente é para pacientes que têm diabetes, o bebê é um bebê macrossômico do sexo masculino, a prevalência, a grande prevalência, a maioria dos casos acontece nesse tipo de paciente. Paciente que já teve um caso de distócia de ombro, o bebê é muito grande, ou às vezes essa mulher ela tem diabetes mellitus não tratada, ou às vezes foi até tratada, mas o bebê é muito grande. Então a probabilidade desse bebê de acontecer uma distócia de ombro é muito maior, certo? Então a gente já vai iniciar a primeira manobra, que é a McHobbets. Então, do que se trata a McHobbets? Então a gente vai flexionar a perna da paciente. Geralmente essa é uma das posições que é utilizada e geralmente é uma das que mais é resolutiva. Então a gente vai flexionar a perna dessa paciente, o profissional vai ficar de frente para essa paciente. Lembrando que às vezes vai acontecer a impactação desse ombro e o que vai acontecer primeiramente é o sinal de tartaruga. Então o rostinho do bebê vai aparecer primeiramente. Mas todo caso é assim? Não, existem casos em que o bebê é muito grande, ele vai parar, simplesmente parar o processo de rotação e ele não vai vir. A contração vai acontecer, porque geralmente quando acontece o trabalho de parto normal mesmo, com a rotação correta, ele vai fazendo a rotação totalmente em OP e ele desprende sozinho. Mas quando é distócia, ali durante os 60 primeiros segundos, a gente observa que está com dificuldade, que há essa dificuldade e o profissional ele precisa estar atento justamente para estar auxiliando essa mulher. Então a gente fez aqui a primeira McHobbets e aí geralmente ali na primeira McHobbets esse bebê ele já desprende e sai. Tá, não saiu na primeira, que é a McHobbets, então a gente vai para a segunda, que é a Rubin 1. Como que funciona a Rubin 1? A gente vai fazer uma flexão, né, do lado do ombro que está impactado, né, para pressionar o ombro que está impactado. No caso daqui é o posterior, né? Então ela está fazendo a manobra de empurrar e aí o profissional que está aqui, ó, no caso eu e a Tayane, a gente empurra e o médico ou o enfermeiro que está ali na ponta, ele vai puxar esse bebê. Então, Rubin 1. Agora, a gente vai mudar a posição da paciente. Então, vamos supor que aqui ela não conseguiu sair. Qual que é a próxima técnica? A gente vai utilizar o Gaskin. Rosa, por favor, fica de 4 pra gente. Segura aí o nosso bebê. Isso, abre bem a perna, abre assim. Isso, tira assim um pouquinho. Então, a primeira manobra que a gente vai fazer é a manobra de Gaskin. Geralmente, nessa posição aqui também, já há uma abertura da amplitude da pelve e esse bebê já consegue desprender. Ele sai sozinho, certo? Tá, vamos supor que ele não conseguiu sair. Então, qual que é a próxima manobra, Vivi? É a manobra de Rubin 2. Rubin 2. Então, como que a gente poderia fazer? A gente vai utilizar os 2 dedos, né, da mão aqui. Colocar na parte, seria posterior, né? Como ela mudou de posição, aqui vai ser a posterior. E vai tentar desprender esse ombro. Vai apoiar a cabeça do bebê com a mão, com a outra mão. Com a dominante, você vai fazer uma pressão, né? Em direção ao tronco do bebê. Vai desprender esse ombro.
E a outra mãozinha ele, segura a cabeça. Apoiar. Isso. O bebê vai desprender. Pronto, a gente conseguiu fazer esse desprendimento. Mas aí vamos supor que não deu certo. A gente pode fazer também a running start, né? Que é a posição de corrida. Rosa, faz aquela posição de corrida, levanta só uma perna, isso, que ela também dá a amplitude e ela faz a liberação. Às vezes também, só fazendo a running start, o bebê desprende, tá? Porque aumenta a amplitude da pelve. Tá, não deu certo essa amplitude, o que a gente pode fazer? Segura pra mim o bebê aí, Rosa. Manobra de Wood. Que você vai fazer, é parecida com a... Parecida com o Ruby 1, porém você vai usar as duas mãos. A dominante você vai colocar, vai fazer como se fosse realmente um toque, procurando o ombro que está impactado. E a de baixo você vai fazer pro lado contrário. Aí aqui você vai empurrar pro sentido horário e de baixo o anti-horário. Pra você fazer uma pressão. Aqui de ida e aqui de volta. Os dois ombros. Vai tentar fazer isso. Vai fazer uma rotação no bebê. Vai fazer a rotação do bebê, impulsionando o ombrinho dele. Vamos trazer pra fora pra ficar mais fácil? Como que seria basicamente? Então ele tá aqui, né? Dentro do canal vaginal. Então vai fazer esse processinho aqui, vai. Finge que um lado da mão vai estar aqui e o outro vai estar ao contrário. Então vou fazer... Isso, vai fazer a rotação. Certo, vamos supor que esse aqui também não deu certo. A gente vai fazer a manobra de Jacqueminot. Parafuso invertido, né? Ah, tem o parafuso invertido e o Jacqueminot. Vamos fazer o parafuso invertido. É igual o Wood, só que vai ser ao contrário. No caso, essa mão que estava aqui por trás do ombro vai estar para frente e esse vai estar por trás. Então, a direção de girar vai ser desse. No Wood era desse e na do parafuso invertido ao contrário, vai ser justamente ao ao contrário. Eu sempre fico pensando no relógio. Pensa num relógio, sabe? Na posição horária e depois anti-horário. Só vai mudar a posição de girar o bebê. De girar o bebê. E agora vamos para o Jacqueminot. O Jacqueminot ele é um pouquinho mais complicado. Mas como que vai ser, né? Nós vamos... Segura aí pra gente. A gente vai meio que... Ver se circula, se tem circular. A gente observa se tem circular. Obrigada, doutora Thaís. A gente vai... Não é meio que empurrar aqui o ombrinho. E vai inserir a mão lá dentro pra puxar esse bracinho e trazer ele pra fora. E aí conseguir retirar esse bebê. Vai ser basicamente da seguinte forma. Vivi, segura assim pra mim, como se ele tivesse. Eu vou empurrar o ombrinho do bebê. O ombro superior. Eu vou empurrar ele aqui, ó. Pra eu poder deslocar ele. E esse aqui, ó. Eu vou puxar ele com os meus dois dedos. Eu vou inserir minha mão lá dentro do canal vaginal. E eu vou colocar ele aqui na frente do bebê. E vou puxar. Essa manobra é um pouco mais complexa. E aí eu consigo puxar esse bebê, que ele consegue desprender. Natália, tentamos todas essas possibilidades e esse bebê não saiu. Então a gente tem algumas outras possibilidades. Ou a gente pode quebrar a clavícula desse bebê, né? Geralmente a gente já chamou a equipe médica para tomar conduta. Tentar essa outra manobra anterior na posição ginecológica. Sim. Também, às vezes na ginecológica, às vezes na posição ginecológica não estava ideal para esse paciente. Tenta fazer essa manobra na posição ginecológica. Isso, porque você pode tentar elas tanto na posição de Gaskin quanto também na posição ginecológica. A gente tentou aqui, no caso, mais na de Gaskin, mas a gente pode tentar nas posições ginecológicas também. Não deu certo, a gente pode fraturar a clavícula do bebê. Não deu certo, a gente pode fazer uma sinfisiotomia, aí no caso já é a conduta do médico. E não deu certo, a gente pode fazer a manobra de Zalvanel. O que é a manobra de Zalvanel? O bebê tá aqui, ó, a cabeça dele saiu somente a metade. A gente não conseguiu desimpactar esse ombro, a gente vai retornar esse bebê pra dentro do canal vaginal e essa mulher vai ser encaminhada pra cesariana. E em último caso, fazer a cesariana. E lá, durante a cesárea, eles podem fazer a anestesia, que vai anestesiar todo esse local e vai proceder com a anestesia. Esse procedimento, gente, tem literatura que fala que a gente precisa realizar ele todo em 5 minutos e tem literatura que é 7. Mas a gente sabe, pela nossa experiência, que quanto mais rápido a gente fazer esse procedimento, é melhor. Por quê? Porque aqui, olha, o cordão umbilical, ele tá sendo pressionado, exatamente, ele está sendo pressionado e esse fluxo sanguíneo ele está diminuído, então vai menos oxigênio para esse bebê. E aí, com menos oxigênio, esse bebê ele não vai estar respirando, ele pode ter uma hipóxia, né, ou uma anóxia,
E às vezes, se a gente não agir muito rapidamente, ele pode ir a óbito. Então a gente precisa agir o mais rápido possível e fazer essa retirada desse bebê o quanto antes, certo? Lembrando que uma das principais causas desse processo da distócia que acontece com os bebês é lesão de plexo braquial. Mais à frente a gente precisaria de estudos científicos, né? Mas assim, a gente observa que essa criança ela pode desenvolver problemas neurológicos mais à frente pela ausência de oxigênio, né? Ou o envio pouco de oxigênio para esse bebê. E para a mulher, no caso, seria as lacerações perineais, que geralmente são bem mais traumáticas. É todo caso? Não. Mas a gente sabe que existe e pode evoluir para uma hemorragia pós-parto. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e consigam ter retirado as dúvidas de vocês. Obrigada, meninas, pela ajuda, foi ótimo.